Vamos lá. Ahn, vocês estão me vendo? Estão, né? A gente está com uma questão geracional, de geração aqui. Acho que agora vai, vamos ver. Bom, beleza. Não mexe o telefone, não faz nada. Fala alô. Alô, alô, alô. Vocês estão ouvindo? Galera, comenta aí, por favor. Ótimo. Agora deixa quietinho, Não quietinho. mexe. Tá, beleza, ó. A Bom, gente tava. vamos começar. Vai lá, toca a brasa. Não, então, bom, o Carlinhos já tinha apresentado, né, meu trabalho, tinha falado algumas coisas. Acho que a gente podia começar de novo, né, Carlinhos? Falar, dar um resumo bem breve aí, a intenção de hoje. Manda aí, você que é o Eu? chefe de cerimônia. Tá certo, ó. Eu vou abrir de novo bem rápido. Pessoal, desculpa os problemas técnicos de hoje, mas agora vai. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei de onde vocês estão vendo. Então tá. Eu estou com esse projeto, mas a minha ideia aqui é trazer papo bom, gente boa, energia boa, fazendo essas lives desde a semana passada. O Nuno foi meu mentor, Nuno Cobra, ele é o Nuno Cobra Júnior, da família Cobra, filho do grande Nuno Cobra. Quem está seguindo com o método, né, Nuno, criado pelo maestro. E, basicamente, o que eu queria trabalhar hoje com o Nuno é conversar sobre a mente do campeão, né, o mito da produtividade, saúde integral. Eu passei pelo método e acho que ficou muito forte para mim. Eu ainda corro, né? Eu faço as minhas atividades. Então, Nuno, eu queria que se apresentasse. Acho que é sempre bom, por mais Boa. que as pessoas conheçam, tem minha rede aqui assistindo também, falar um pouquinho, dar uma apresentação breve, e aí a gente entra no bate-papo. Bom, é interessante diferenciar o nosso trabalho, porque assim, quando a gente pensa em treinamento hoje em dia, a gente tem muita visão do fitness, né? Que é uma forma muito específica de pensar o treinamento físico. O fitness na década de 80, eu falo que quando o treinamento ele popularizou, ele começou com o pé esquerdo, né? Ele começou de uma forma um pouco distorcida, porque a visão que a gente tem é das pessoas que já estavam na academia, né? Que é a musculação, né? Os marombeiros, que a gente chama. Então, essas pessoas, elas já estavam lá nesse ambiente. E quando explodiu a febre, né, do treinamento físico, do fitness, na década de 80, começou com essa visão. E essa visão é exatamente o contrário da nossa visão de treinamento. É como se fosse um antagonista, né? Que é uma visão muito ligada à estética. E a gente é uma visão muito ligada ao treinamento físico de uma forma que pense o corpo sem separação, né? A gente pensa o corpo... porque a gente acha que tem separação, né? Porque o que acontece? Para estudar a faculdade, para estudar as questões, a faculdade ela coloca as coisas em departamento, né? Então a parte mental é um departamento, a parte física é um departamento, então ela vai compartimentando todo o conhecimento, mas quando você pensa em corpo, mente, emoção, espírito, é uma coisa só, não tem separação. Uhum, Né? Essa é a nossa metodologia. A gente usa o corpo como um caminho de autoconhecimento e autotransformação. Né? A gente, através do corpo, né, porque na verdade eu brinco que eu falo que corpo, mente, espírito são várias vias de duas mãos, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Então assim, a corpo e mente é interessante, né? Porque o que acontece? A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente, por isso que são vias de duas mãos. Né? uhum, Vamos dizer que você tem um estresse muito grande e você tensiona o corpo na hora, né? E ao mesmo tempo, quando você faz uma atividade física que seja prazerosa, você também alimenta a mente. A gente sabe que hoje em dia a atividade física equilibrada, ela até ajuda na questão da cognição. É bem interessante isso. Então, resumindo, o nosso trabalho, ele é um trabalho que né, meu pai é uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa que eu conheço no treinamento físico a pensar
o treinamento de uma forma mais que a gente chama holístico hoje em dia, né? Basicamente é isso. Então, o nosso treinamento, ele prioriza a saúde corporal. Ele é um treinamento que realmente, ao invés de ser estético, né, que priorize a estética corporal, como aconteceu com o mercado, né, de pensar só em músculos, por isso que o músculo é uma parte superficial do corpo, né, apenas. Então, a gente fica preocupado com o músculo, com essas questões todas, e esquece de pensar em outras coisas. Então, acho que isso diferencia bastante o nosso trabalho. E a gente trabalha muito... a nossa experiência ela é muito intuitiva e muito direta. A gente aprende fazendo, como eu te falei. A gente aprende no campo mesmo, trabalhando com atletas. Né? Eu trabalho com treinamento com o método Cobra já há 36 anos, desde 1984. Meu pai já trabalha há 65 anos com essa metodologia dele. Então, tem muita história, tem muita história com atletas. Né? A gente treinou atletas em mais de 10 esportes, como eu estava falando. Tem uma coisa, a primeira coisa que eu tinha trazido era sobre a mente dos campeões. Vocês já vêm treinando atletas campeões há diversos anos. A primeira coisa que eu queria saber é o que tem em comum na cabeça desses caras. A segunda coisa é o seguinte, eu tenho um livro que você me deu há uns 20 anos atrás. Ah, é? Que livro que é esse? É o livro do Phil Jackson. E eu tô lendo agora. Ah, é? É o livro do Phil Jackson que chama Cestas Sagradas. Tá. E basicamente ele tá falando ali sobre o método, sobre o Zen, né? Sobre estar no presente. Ele fala muito do jogo tático, mas muito sobre liderança, que no basquete, acho que em qualquer esporte e no mundo business, quando a gente está lidando com o pessoal que é CEO, tem muito ego, né? Então o cara que é o superstar ali, ele tem muito ego também. Ele está falando muito sobre lidar com o Jordan na época, que era um cara que tinha uma liderança muito forte e tal. Eu queria ouvir de você da mente desses caras. Vocês vêm trabalhando com o Senna, hoje com o Ítalo, né? Que é o campeão atual de surf mundial. E assim, cara, a gente tem a visão mercadológica, todo o mercado querendo vender fast food em termos de treinamento, e a gente tem essa outra linha do Nuno, né, do método Cobra, e de um método que é assim, cara, vamos pensar a longo prazo. Os resultados, eu queria que você comentasse sobre isso. São duas coisas. Então, a mente dos caras, como é que você vê que tem alguma coisa em comum? E depois o método versus o mercado. Tá. Bom, então você falou, nosso trabalho ele é artesanal, né? Então acho que isso diferencia bastante ele. Ele é um trabalho muito intuitivo. Meu pai, ele criou uma metodologia de trabalhar com atletas que ela é muito abrangente. Porque a gente, quando cuida de um atleta, a gente vai falar de sono, vai falar de hábitos alimentares, vai falar de questões mentais e vai cuidar de cada departamento, uma coisa de cada vez. Então, nosso trabalho ele é muito artesanal, é como se fosse um tailor-made mesmo. Assim. Então, acho que isso já diferencia bastante. Né? E ele é muito humano porque ele é um trabalho que cria vínculo, né? É como se fosse um vínculo terapêutico mesmo. Uhum. Né? Você vai criando um vínculo afetivo até. Eu acho que é muito baseado no afeto, nessa coisa de você... Os problemas do aluno, eles viram os nossos problemas também. É como se a gente estivesse sempre do lado, sempre apoiando. E ele é muito voltado ao autoconhecimento. Eu acho que o grande diferencial do nosso trabalho é isso. Ele não é baseado em fórmulas, né? A gente não criou esse método baseado em fórmulas prontas. Ele é um método que foi criado através da experiência direta. Então, essa questão do autoconhecimento, acho que é a grande diferencial nosso. A gente ajuda o aluno a ganhar, a desenvolver seu autoconhecimento, a sua espiritualidade. É um método muito ligado à espiritualidade também. E a gente usa as ferramentas são muito simples. O que a gente usa é muito simples. Coisas de controle da respiração, controlar a emoção, controlar o sistema simpático, parasimpático, através de técnicas de respiração, meditação. Mas o que eu acho que o segredo, o pulo do gato, tá em coisas que a gente descobriu nesse meio do caminho, em relação a como a desconstruir a forma como a gente entende o mundo, e principalmente a forma como a gente se coloca como competidor. Então, acho que o pulo do gato nosso é esse.
você começar a, junto com o aluno, construir um caminho de autoconhecimento muito mais profundo do que a gente está acostumado a pensar. Vou dar um exemplo para você. Vou fazer um workshop aqui para Billabong, que estava os futuros, né, competidores, aqui a equipe Billabong de surf, né, de várias idades. E aí nesse workshop eu percebo que, na verdade, esses jovens, eles não têm o conhecimento mais básico, mais essencial de muita coisa. De muita coisa ligada à alimentação, a hábitos, a autoconhecimento, que a gente vive num mundo muito rápido, muito superficial. Então o conhecimento está muito massificado. Então acho que o nosso grande diferencial é ser um trabalho artesanal, baseado no afeto, baseado num processo terapêutico, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. E aí o aluno ele vai expandindo a forma como ele entende a realidade, é como se é quase uma matrix. O nosso trabalho é quase que uma desconstrução da maneira de entender, porque a gente vive num mundo muito baseado em resultado, né? Então o atleta que entra para competir, ou o empresário que ele fica muito focado no resultado, ele carrega uma mochila pesada nas costas, porque ele vai competir sempre com uma tensão, e a tensão é o contrário do processo de você estar fluindo. Sempre que você cria tensão, expectativa, medo, você está longe da sua performance. A performance é quando você está ali, quase, na verdade, em alfa mesmo, né? Porque o esporte ele te exige uma concentração muito refinada, né? Eu dou um exemplo, meu pai fala muito sobre isso. Ele fala que se o atleta, por exemplo, vou dar um exemplo do basquete, que é legal. Se o atleta arremessa, né, ele faz um arremesso, e ele tensiona, o que acontece? Ele treinou aquele arremesso 1000 vezes, já está automatizado aquilo. Se na hora que ele vai competir, ele cria tensão, expectativa, preocupação e fica focado no medo, no resultado, ele vai errar aquela cesta. Quando ele pensa, se ele fala assim, eu não posso errar, ele já errou. O atleta que pensa, eu não posso errar. Então, na verdade, o atleta, o grande segredo é ele entrar num processo de, quando ele está competindo, ele tem que estar com a mente limpa. É quase assim, ele tem que realmente, a mente tem que estar muito quieta. Mas isso é um aprendizado, você tem que fazer várias ferramentas para conseguir usar isso na hora. Então você usa respiração, controle emocional, mental, você vai acalmando sua mente, porque o que acontece? O auge da nossa produtividade, ela acontece quando a mente está quieta. Olha que interessante. Por quê? Porque você tem muito mais lucidez. Mente agitada é baixa produtividade, você está sem concentração, sem foco, porque sua mente está muito rápida. Então, olha que interessante, o nosso mundo, ele vive em pessoas que estão desfocadas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, está muito agitada, muito tensa, e aí você produz muito menos. O auge da produtividade acontece quando você está com a mente serena, a mente calma, e você está despreocupado eu falo que é o contrário do utilitarismo, né? Você tem que estar desfocado do resultado, você tem que estar realmente apaixonado, envolvido com a sua própria atividade, né? Que seja o surf, você tem que estar totalmente focado e realmente curtindo o que está fazendo, né? Você tem que estar ali realmente muito envolvido e sem preocupações, né? A gente falou sobre isso ontem, numa outra live. De você tá preocupado, né? Aí a sua mente está fora daquele lugar, você não está ali. Tem muito a ver com presença também, né? Capacidade de presença, de envolvimento. Eu dou muito o exemplo da arte marcial, né? Se você tem muita gente que se prepara, né? Tinha um aluno meu que me procurou, um surfista que ele vinha competindo super mal, treinava super bem, mas quando ia competir, ele competia mal porque ele programava. Ele falou, não, agora eu vou entrar na onda, fazer aquilo, fazer aquela manobra. E na verdade, olha que interessante, na verdade você não tem que programar nada. Na verdade, é o contrário, você tem que improvisar. Né? O atleta é pura improvisação. A hora que você começa a querer controlar o processo, você quebra a sua fluência. Né? Você fica ali programando. Então, ele programava, mas a onda não tinha combinado. Que nem fala, tem uma história do Garrincha, né? Que fala, o Garrincha tem uma história muito legal, que ele tava escutando uma preleção do técnico, né? E ele falou, então o russo, aquele russo que você vai marcar, ele vai para cá, vai para lá, você tem que fazer isso, aquilo. Ele falou assim, mas você combinou com o russo? Ele fala assim, mas você combinou com ele? Porque se ele fizer uma coisa diferente, eu não vou conseguir acompanhar. Ele brincou, né? Ele estava no jogo, né? Ele estava dançando na hora. Exatamente. É uma dança.
O esporte é uma dança. Então, assim, se você... Até virou uma expressão. Você combinou com os russos já? Tipo, acabou virando uma expressão isso. Porque essa brincadeira de você realmente... É mente limpa, é mente aberta, é uma mente meditativa, né, um atleta. Então, por isso a meditação é essencial, assim. O atleta aprender técnicas de controle da respiração, porque a respiração é a porta de entrada para o nosso sistema autônomo, né? Meu pai tem uma imagem que ele usa muito interessante, que ele fala que o nosso sistema autônomo simpático, né, que é o sistema que acelera, e o parasimpático ele freia. Então, um sistema, ele libera adrenalina, noradrenalina, efedrina, e hormônios estimulantes na corrente sanguínea. Então, assim, a mente, sempre que você está em estado de alerta, né, você tem que trabalhar, a gente está em estado de alerta o dia inteiro, basicamente, você tá com hormônios estimulantes na corrente sanguínea. Então, você tem que produzir, tem que fazer. E aí tem o outro cavalo. Um cavalo, então, é o sistema simpático, que ele acelera, e o outro cavalo é o sistema parasimpático, que freia. Então, na verdade, você tem que também desenvolver a capacidade de conseguir domar a sua mente e você frear e se acalmar a hora que você quiser. Então, é uma ferramenta que você desenvolve. Se você não treinar, na hora que você precisar, você não vai ter. Então, basicamente, né, você tem que treinar essa ferramenta de autocontrole da respiração, autocontrole mental, e aí na hora você vai aprendendo a lidar com isso. Porque todo mundo fica nervoso. O medo é que nem fala, a gente acha que não tem medo. Todo atleta tem frio na barriga, tem medo. Na verdade, é você aprender a lidar, a conviver com o medo. Ele está lá, mas ele está num lugar que ele está menor. E olha que interessante. O controle mental, ele não existe. Eu sou muito... a nossa escola é o contrário do positivismo, de falar você pode controlar. Você não pode controlar a sua mente, na verdade. A nossa mente, sempre que você fizer força para controlar a sua mente, você entra em conflito. Você só consegue controlar a sua mente a hora que você para de querer controlar a sua mente. Você tem que se acalmar. É o contrário. Então também tem muito mito em relação ao que é diferente. Então eu posso controlar. Não é controle mental, não existe essa capacidade. Na verdade, é o contrário. É você aprender a relaxar e abandonar o controle. Então é uma desconstrução bem grande. A gente acha que a gente tem que aprender a controlar a mente. Não, na verdade você tem que aprender a relaxar e aí você vai negociando com a sua mente. Né? Porque o que acontece? A mente tem uma imagem muito boa que fala sobre isso. Fala que a mente é como se fosse um macaco falante. Né? Então a mente é um macaco muito agitado. Então o macaco está falando. Se você falar, macaco, fica quieto, cala a boca. Se você começar a ficar nervoso, o macaco ele fica mais agitado. Então, por que as pessoas não conseguem meditar? Porque elas acham que meditar é ficar sem pensar. Mas meditar não é ficar sem pensar. Na verdade, meditar é ficar negociando com o macaco. Então, o macaco vai lá, está agitado, você fala, macaco, calma, presta atenção nisso. Então, a meditação, existe mais de 300 tipos de meditação, é você simplesmente criar uma tarefa e uma atenção para esse macaco. Você distrai o macaco. É o contrário. Macaco, presta atenção na respiração agora aqui. Fica aí, macaco. E o macaco vai falar, mas peraí, eu lembrei que tem que fazer um negócio. Não, calma, cala a boca. Mas, na verdade, você não fala cala a boca, senão você ofende ele, entende? Então, na verdade, você vai negociando e você vai acalmando o macaco interior, que é a mente. E a mente, é o grande problema da humanidade, é a mente, porque a mente ela é muito... todo o nosso sofrimento vem da nossa mente. Né? Se a gente fosse um animal que fosse que não tivesse desenvolvido a mente tanto, a gente seria um animal que não estaria sofrendo antes da hora, né? O animal não sofre antes da hora, porque não precisa. A gente não teria preocupação. Então, todo o nosso sofrimento vem da nossa mente. Então, a hora que você começa a lidar com a mente, você começa a entender também que você pode mudar a forma como a gente entende o mundo. E aí que começa a acontecer uma mágica, né? Que é a mágica do nosso trabalho. Legal. Ô, Nuno, é o seguinte, antes da gente continuar, eu queria pedir pro pessoal tá compartilhando, se vocês estiverem gostando. Pessoal, chama mais 2, 3 aí para ver. Vocês acham que a conversa tá legal, que vale a pena? Eu peço para vocês, acho que é super legal. Quando eu treinei com você, quando a gente treinou, acho que a questão da responsabilidade, a gente tinha um encontro, era primeiro a cada semana, e depois isso ia para cada 15 dias, né? E aí tinha aquela planilha, eu tinha o polar, não tenho mais hoje, para medir o batimento cardíaco, mas a questão da responsabilidade, eu acho que é isso, né? Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque tem muita gente que acha que vai ter o papai ou a mamãe ali como coach, treinador, para estar ali todo dia, de babá, né? E como fazer o ser humano
virar autônomo, ou ajudar, não, né? Ajudar a pessoa a entender, criar essa consciência que, cara, depende de você. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua autoestima, cuidar né, do que, da sua saúde, em primeiro lugar. Você é responsável pela sua vida, você está ali como um meio, né? Isso, eu acho. Isso é uma questão muito importante que você levantou, que a gente está acostumado a terceirizar o problema, né? Uhum. E aí, quando você terceiriza o problema, na verdade, você não está desenvolvendo o mais importante, que é a autonomia, que é você aprender sobre o seu corpo. Porque, na verdade, ninguém sabe do seu corpo melhor que você. Não existe ninguém que possa saber do seu corpo melhor que você. Até eu fiz um post hoje falando de uma pesquisa que comprovou o seguinte, né? Algumas pesquisas chegaram a essa conclusão, que quando o aluno escolhe a carga do treinamento, ele faz uma escolha muito produtiva. Uhum. Então, independente, então, vou dizer assim, você chega para o aluno e fala assim, escolhe qual carga você quer fazer e quantas repetições. Né? E normalmente, essa escolha, ela é muito assertiva. Olha que interessante. O aluno ele sabe melhor do que o professor qual carga serve para ele. Basicamente, o resumo é ele. Então você vê que assim, o nosso trabalho ele prega autonomia. Então, o que é autonomia? Meu pai fala que ninguém pode andar com as pernas de ninguém. Então, assim, ou você aprende a andar sozinho, ou você vai ser sempre uma criança dando a mão para alguém, né, para um adulto. Então, é uma infantilização. Você pega... hoje em dia, as pessoas que ela coloca, elas pegam, contratam um treinador e falam assim, resolve para mim aí a minha questão de emagrecimento, resolve meus problemas, né, eu quero emagrecer, quero fazer tudo rápido. E o problema é que o treinador assina embaixo. Ele fala assim, eu quero emagrecer o mais rápido possível. Só que, na verdade, olha que interessante, a fórmula mais ineficiente de emagrecimento é você querer emagrecer rápido. Hoje em dia está comprovado isso. 95% das pessoas que vivem fazendo dieta e querem perder peso rápido, elas voltam ao peso anterior um ano depois ou ganham ainda mais peso. Então, na verdade, é uma bola de neve. Quanto mais restrição você faz, mais peso você ganha a médio e longo prazo. Então, é aquela coisa, a pressa é inimiga da perfeição, a gente fala que a pressa também é inimiga da diversão, a pressa é inimiga da sabedoria corporal. Então, assim, o primeiro princípio que você tem que adotar na sua vida é não fazer nada baseado em fórmulas de curto prazo. Porque senão você vai acabar alimentando o mercado de consumo, que na verdade virou... todo o mercado de consumo está voltado para o curto prazo, porque é isso que você pede. Olha que cilada que a gente vive hoje em dia. Você sabe qual que é a principal frase colocada no Google hoje em dia? A frase que mais aparece? Quero perder peso rápido. Como perder peso rápido? Acho que aparece muito. Como perder peso rápido. Só que, na verdade, essa fórmula é a última fórmula que você devia adotar. Porque se você quiser perder peso rápido, você não vai perder peso rápido, porque só 5% consegue. E mesmo assim, tem a tendência a voltar, porque, na verdade, você fez um processo artificial. Né? Porque o que acontece? Para você mudar seus hábitos, tem que ser um processo gradativo de médio e longo prazo. E quando você muda essa mentalidade, isso é apaziguador também. Porque, na verdade, você fala, poxa, então quer dizer que eu não preciso ir tão rápido, eu posso fazer uma coisa mais lenta. E aí você tende a não desistir. Porque você entende que para mudar o organismo, você vive de processo de médio e longo prazo. Então também você mata a desistência, porque todo mundo que tem muita pressa, tem muita ansiedade. Né? E aí se o resultado não vem, o que o cara faz? O cara faz um mês, aí cancela o personal, fala, esse não deu, vou tentar outro. Né? Então essa questão de você realmente começar a mudar a forma como você entende, porque a essência está errada. Né? Então, assim, as formas de curto prazo é a forma mais ineficiente de treinamento, de perda de peso, ou qualquer coisa que você faça na vida. A gente tem que aprender que todo o processo de desenvolvimento humano ele acontece no médio e longo prazo. São sempre, você não joga uma semente no chão e nasce uma árvore adulta em 1 mês, 2 meses. Então, quando você muda esse mindset, você já começa a entrar numa estrada muito mais tranquila. Você fala, poxa, que legal. Então, não preciso ficar tão afobado, eu tenho que ter autonomia, eu tenho que assumir a responsabilidade perante o meu próprio corpo, a minha própria saúde, porque é isso que vai me dar conhecimento, vai me dar a ferramenta, e não tem que terceirizar o problema.
né? Que é o grande problema. Que a gente fala com o meu pai, ele chama, e por isso que o meu trabalho, eu sou um consultor, né? Eu não sou um personal, a gente nunca treinou junto com o atleta. Uhum. Né? O personal é uma outra função. Eu sou um consultor, eu ensino o aluno tudo aquilo que ele precisa saber em relação à qualidade de vida, saúde, treinamento, autoconhecimento do corpo, ferramentas para a mente. Então, é um trabalho muito, muito abrangente. Né? Mas ele vai partes por partes. Disponível, live disponível. Estou respondendo uma pergunta aí. Legal. Legal, Nuno. Cara, olha, todas as pessoas que eu falei, ontem eu conversei com o Krika, que é um menino super interessante que criou um aplicativo que chama Zen. Conversei com a Liamar também, Fernandes, que é uma coach. Todo mundo falou de autoconhecimento e espiritualidade. Eu queria ouvir de você o que é espiritualidade. Espiritualidade é uma prática. Aí que tá. A espiritualidade nunca pode ser teórica, porque tem muita gente hoje em dia tá muito. Meu pai ele brinca que ele fala que a humanidade agora conheceu a espiritualidade, porque no WhatsApp a gente começa a receber nos últimos anos com muito popular, né? Com a gratidão, a coisa do amor. Exato. Então, Gratidão, gratiluz. gratidão. Então, e vários temas, né, sobre autoconhecimento, o tempo inteiro isso está bombando, né? É como se a humanidade tivesse muita sede, porque a humanidade está percebendo que a gente vive numa fórmula que tá fadada ao insucesso, né? Que é o esgotamento tanto das pessoas que estão esgotadas, porque o foco delas é muito focada no consumo, na produtividade. E a nossa sociedade ela alimenta uma distorção através do marketing, porque o marketing ele te convence que a felicidade está associada a ser famoso, ter dinheiro, ter sucesso. E a gente sabe, através de pesquisas, né, que a felicidade ela se transformou numa moda entre os pesquisadores também. Então, graças a Deus, nos últimos 15 anos, tem muitas pesquisas sobre felicidade. E a maior pesquisa sobre felicidade já feita, que já dura 80 anos, ela comprovou que tudo que está relacionado à felicidade não está relacionado a dinheiro, a fama, a sucesso. Né? Então, a gente tem uma distorção, porque a gente estimula as pessoas que elas busquem isso, né? Cada vez, né, se alimentar, é como se fosse... Nosso mundo, ele estimula a um ego inflado, né? Você vai ficando cheio de si, porque a gente vê que é o culto aos famosos, culto aos mais ricos, né? Outro dia eu vi o Cristiano Ronaldo, ele fez um post que ele estava brincando com o filho, se o filho conseguia achar qual carro estava faltando na garagem. Então tinha 15 carros, enfim, é quase uma ostentação. Tinha 15 carros importados que custam 1 milhão cada carro, e ele falava, meu filho, você consegue descobrir qual carro está faltando? E a brincadeira era essa. Enfim, que é quase um culto, essa coisa de ter muito dinheiro, como se fosse sinônimo de felicidade, porque é isso que a gente aprende. Né? O marketing o tempo inteiro te convence disso. Só que isso, na verdade, ele está te afastando daquilo que realmente é uma felicidade mais genuína, que na verdade, está ligada a questões de fazer de pensar mais nos outros, né? de você não viver só pensando que vantagem você vai tirar do outro. Na verdade, o que eu posso oferecer para o outro? É o contrário. Excelente. Quanto mais você ajuda o outro, mais você vai crescendo o sentido de vida. E a nossa cidade está sempre focada, o que eu posso tirar do outro? Né? Que vantagem que eu posso tirar? E aí fica uma coisa que vai voltando sempre para o eu. É um eu que vai se fortalecendo, e esquece que a gente não é um eu, a gente é um coletivo. Né? Então, os valores coletivos, a gente vive numa sociedade, principalmente no Brasil, né, que tem a lei do Gerson, né, ele fala, o importante é levar vantagem em tudo, certo? Lembra disso? Não, você não lembra porque você lembro, pô. A propaganda de cigarro. Não, mas eu já tive muitos mentores falando do tal do Gerson, então ainda... Então, o Gerson, ele lançou, porque o Gerson é um jogador genial, né, um grande jogador, maravilhoso. E ele ficou estigmatizado porque ele falou essa propaganda de cigarro, que o importante é levar vantagem em tudo, certo? Que é a cara do brasileiro, a coisa da malandragem. O que é malandragem? A malandragem, eu falo que é o malandro otário, né? Que é você enganar o outro. Né? Porque tem o malandro otário e tem o malandro da moda antiga, que é o malandro que
que ajuda a comunidade, está ali na malandragem, mas sem prejudicar ninguém. Uhum. É uma malandragem um pouco mais sutil. Então, espiritualidade, na verdade, é você começar a acessar esse campo, né? Primeiro, na verdade, de expandir a sua consciência, de ver a realidade de forma diferente, de não ficar refém dessa fórmula de felicidade que não é real, é como se fosse o mundo do marketing, né? Que você tem que consumir mais. E quanto mais ansioso, mais você consome. Olha que curioso. Então, quanto mais você fica ansioso e mais você acelera a vida, mais você vai consumir. E vai consumir coisas ruins, porque existe um fast consumo. Todo o mercado de consumo, somente os americanos são bons em fazer isso, ele é sempre em escala, sempre massificado e sempre sem qualidade. É bizarro, concordo. Existe o fast food, o fast training, é tudo coisas que de curto prazo, sem qualidade, porque você cria escala, massifica aquilo e vende você está consumindo porcaria, na verdade, né? Se você entrar nesse discurso de pensar o consumo de uma forma... O que acontece? A gente acha que a gente consome o que a gente precisa, né? Mas a gente não consome o que a gente precisa, a gente consome aquilo que o mercado quer que você consuma, né? Porque todo o mercado de consumo está voltado para isso. Então, tudo que você recebe de consumo, você recebe o que eles querem que você consuma. Só pessoas que têm muito esclarecimento, que você consegue sair um pouco fora dessa bolha de consumo e dessa massificação, talvez dessa caixinha, né, comportamental, você começa a consumir coisas um pouco melhores, né? Você começa a ler um livro que tem mais qualidade, e aí você sai fora da massificação. Então, acho que a espiritualidade é uma ferramenta para fazer você acessar, a gente fala de verdadeiro eu, né? É como se fosse assim, quem seria você se você não fosse uma identidade fabricada e que tivesse alinhada com toda a massificação que a gente entende de consumo. Quem seria você? Teria uma outra coisa, não seria? Com certeza. Com certeza. Eu acho que um gancho interessante para pegar, que tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho muito interessante isso. Aqui na Dinamarca, aí no Brasil, tá todo mundo lascado. Né? Todo mundo em casa, enclausurado aí e tal. E eu, particularmente, eu acho que, cara, a gente tem uma geração nova vindo. As minhas filhas, por exemplo, foi muito marcante quando elas falaram, só é o corona, né, papai? Isso vai ficar marcado na cabeça delas, né? E para mim, o corona é simplesmente, para mim, é um reflexo de uma sociedade que está doente, né? Então, cara, a gente vê o jeito que os caras se alimentam lá na China, é tudo sem cuidado, eu não vou generalizar, mas essa forma de manter os animais, ou antes da China, de vir o corona, eu lembro que eu estava na Holanda um dia, e estava tendo aquele problema na Austrália, né, dos incêndios, né, e tá tudo assim. Então, cara, é simplesmente a natureza, eu acho que dando uma chicotada em todo mundo, falava, vamos ficar um pouquinho em casa, vamos dar um relax aí, né? Isso. Eu acho que as epidemias estão vindo uma depois da outra, na verdade, né? É quase uma fragilidade que a gente está passando, porque os nossos hábitos mudaram demais. Acho que vale a pena você fazer... Eu gosto muito de fazer uma retrospectiva, de você pensar os hábitos humanos, como é que eram há 100 anos atrás, né? É assustador o quanto a gente perdeu o rumo, né, como sociedade. Porque há 100 anos atrás, as pessoas, o consumo era muito pequeno, era muito local, as pessoas, não existia muito agrotóxico, era tudo plantado perto de casa, as pessoas caminhavam 7 a 8 quilômetros em média, não existia carro, a gente dormia muito cedo, dormia 8h30 da noite, 9 horas no máximo, não existia vida noturna, não existia computador, não existia televisão, a gente vivia numa vida muito mais, num ritmo muito mais orgânico, muito mais natural, né? Dormindo à luz quando o sol ia embora, a gente dormia muito cedo. Então, olha só que mudança que a gente teve, né? Com a industrialização, com a aceleração do progresso. E a gente pode saber, a gente está tomando um rumo muito perigoso hoje em dia, né? Como sociedade. Porque as pessoas realmente, o que acontece? Não sei se você sabia, mas a doença não existe. Meu pai gosta de falar isso, que a doença não existe. Você sabia disso? Não.
É uma Não. questão interessante. Explique. A doença, Explique. a doença, na verdade, é um desequilíbrio orgânico que tem que ser cultivado. Por isso se chama doença adquirida. Todas as doenças são doenças adquiridas. Você tem que batalhar muito para ficar doente. Tem Você que, tem é que o fazer muito esforço, né? esforço. Tem que ficar anos a fio fazendo muita coisa errada, porque a gente tem uma tendência. A saúde é muito prevalecente. Então, meu pai ele brinca, porque se você não teve nenhuma doença congênita, que você nasceu com algum defeito, você tem plena saúde. Então, a doença ela pode vir através de desequilíbrios psíquicos, né? Você é uma criança que não recebeu amor, teve questões afetivas complicadas, pode também transformar numa doença. Ou ela pode também vir de questões físicas, que é realmente estar ligado aos seus hábitos, né? Que é hábitos de vida. Como é que você vive sua vida? Uhum. Então, basicamente, a doença ela é um desequilíbrio e você pode. Eu vejo meu pai está com 80 anos, nunca entrou no hospital, minha mãe também idem. Nunca, principalmente eles ficam. Minha mãe ficou 4 décadas sem ter um resfriado, uma gripe, porque são pessoas que estão cuidando da sua saúde corporal, atacando as causas que possam causar esse desequilíbrio. O que acontece com a nossa sociedade? Infelizmente, no começo do século passado, a gente começou a criar a indústria da remediação, que é a indústria farmacêutica, que é uma invenção do ser humano, que infelizmente é uma invenção que a gente vai ter que rever, porque é uma invenção muito perigosa. Porque a indústria, ela é importante, a indústria farmacêutica, tem muita coisa positiva. Antigamente, uma pessoa ela morria de infecção na garganta. Então, assim, a gente tem progressos? Tem. Mas não estou querendo falar mal contra a medicina é maravilhosa, mas a remediação é perigosa. Porque o que acontece? Pensa bem, o seu corpo, porque a doença é a maior aliada da saúde que existe. A doença não é antagonista, ela é aliada. A doença vem te avisar que alguma coisa está desequilibrada. E ela vem te apontar exatamente o que está desequilibrado. Olha, o seu fígado está desequilibrado. Por quê? Depende se está bebendo demais, está fazendo um processo. Fala, você tem que fazer alguma coisa, o seu fígado está abrindo o bico. Aí o que você faz? Você começa a remediar. Em vez de você atacar a causa, né, vamos dizer que hoje em dia, por exemplo, você está com uma doença autoimune. Aí você começa a remediar essa doença. E só a doença autoimune, uma doença autoimune, ela gera bilhões de dólares para a indústria por ano. Uma doença. O que acontece? E os congressos que existem, eles não tratam de prevenção. Não pode entrar prevenção, porque se entrar em prevenção vai vender menos. Então a gente entrou num processo maligno, né, no sistema perverso, que a gente não pode... Eu digo que a prevenção não existe na nossa sociedade, porque a remediação tomou conta. Então, o que acontece? Você não pode ensinar as pessoas como se prevenir, porque você está diminuindo o alcance da indústria farmacêutica. Né? Porque é uma indústria que precisa crescer ano a ano, precisa vender mais remédio. Então é uma coisa muito complicada que a gente vive. Tem vários sistemas perversos de consumo que a gente tem que começar a quebrar um pouquinho isso, porque quando você remedia, você não ataca a causa. Então você fica mantendo a sua doença, ela está progredindo. Na verdade, ela vai progredindo, mas você quase que estaciona e vai progredindo aos poucos. Mas você não está atacando a causa daquilo e você nunca vai solucionar. Você fica dependente de um remédio, vai tomar a vida inteira esse remédio. E no caso da doença autoimune, por exemplo, se você tomar sol, voltar a tomar sol sem filtro, né, que também não ensinam isso pra gente, 10 minutos de sol por dia você cura basicamente todas as doenças autoimunes, que a base tem a ver com a vitamina D, com a carência de vitamina D. Então tem várias questões que não vêm a público, e claro que não é só isso, é uma coisa um pouco mais complexa também. A saúde ela é muito mais complexa, não é só a vitamina D, não é só... Né, não existe fórmulas. Só que as pessoas elas querem muito fórmulas prontas. Elas querem falar, então me ensina aí, me ensina a perder peso, como é que eu faço? Isso não existe. Você tem que aprender. Você tem que criar a fórmula sua. A única coisa que funciona é uma fórmula autoral. Super legal. Vamos falar do mito da produtividade, que a gente estava falando ontem. Acho que é uma continuação disso que você está explicando, né? Porque... Então o mito da produtividade... exatamente. Exatamente que eu estava te falando que eu vi uma matéria que a autora do Harry Potter, lá, Rowling, né? Como é que ela chama? J.K. Rowling, não sei. Rowling. Ela fez uma crítica aos coaches da produtividade, né? Que a gente tem muito essa coisa hoje em dia que a gente vira, que eles chamam de conteúdo motivacional, né?
eu chamo, na verdade, de um estímulo a você desobedecer aquilo que a sabedoria corporal. Né? É quase uma... as pessoas acham que é produtividade? É você produzir mais. E, na verdade, produzir mais é o contrário da produtividade. Uhum. Se você criar... A gente pode ver muito isso em vestibular. Se você começar a estudar que nem louco, dormir mal, ficar estressado e continuar estudando que nem louco, você vai produzir muito menos no final. Então, a produtividade, o auge da sua produtividade só acontece quando você respeita a base da vida, que é sono com qualidade, alimentação com qualidade e tudo com moderação. Então, na verdade, não é você ler mais, estudar mais, ao contrário, é você aprender a ter equilíbrio na vida. Né? A produtividade é sinônimo de equilíbrio. Quanto mais equilibrado, mais você vai produzir. Lembra do que eu falei do atleta? Uhum. Que ele só pode ter performance quando ele está relaxado, ele está tranquilo, ele está ali com uma capacidade de concentração interessante, interessante não, com uma grande capacidade de concentração. E olha que interessante, só o sono. O que você acha que acontece com uma pessoa, um atleta que ele dorme 5 horas numa noite, no dia seguinte? Vamos dizer que ele não dormiu 8 horas, dormiu 5 horas, menos de 5 horas numa noite. Como é que você acha que vai ser a produtividade dele no dia seguinte? Quanto você acha que cai? Acho que cai muito, né? Você está cansado, você não reparou a musculatura, enfim. Então, ela cai 60% quando você dorme, quando você tem perda no sono. Então, só o sono, por si só, você é metade do que você seria no dia seguinte, você está irritado, você não está conseguindo se concentrar. E olha que interessante, quando você dorme mal, o apetite ele dobra, o seu apetite dobra e seu metabolismo ele vai pela metade. Então, também dormir mal é um dos principais fatores do ganho de peso. Então, a gente começa a falar em coisas que são essenciais, a gente esquece que o sono é o fator mais determinante na nossa saúde. Então, por que eu falo que os coaches de produtividade, eles acabam levando os alunos a uma fórmula que está fadada a um insucesso? Porque eles querem te fazer produzir mais. Então, você fala assim, tem uma frase muito famosa, você deve ter recebido essa frase, que fala assim, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles estão se divertindo. Já viu essa frase? Não. É uma frase que bombou. Nessa linha. E eles chamam isso de conteúdo motivacional. Então você está ensinando a pessoa a se destruir. É um sistema de autodestruição. Né? Porque você tem que ter produtividade. Então, e por que ela criticou? Porque no momento que o coronavírus vem te convidar a você desenvolver sua espiritualidade, seu equilíbrio, vem os coaches de produtividade e falam que tem que produzir mais. Então vamos estudar mais, vamos ficar na tela o dia inteiro produzindo, vamos criar um novo produto. Claro, a sobrevivência é muito importante. Né? Então, assim, tem um monte de conteúdo motivacional falando assim, tem gente que vai sair dessa quarentena já com um novo serviço, um novo projeto. Então os caras estão em casa na quarentena e estão produzindo. Quando o convite é para produzir menos, é para o autoconhecimento. Na verdade, o convite, pessoal, é para pausar, é para desacelerar, que é a coisa que a gente mais precisa. Então ninguém entendeu nada, porque em vez de desacelerar, o pessoal está acelerando. Então, que vantagem você tem nesse processo? Né? A hora que é para parar, você não consegue parar. Então são pessoas que não conseguem mais pausar. Né? Então a internet veio ainda complicar um pouco mais o processo. A gente vive cada vez mais no mundo virtual. No meu livro eu tenho um conceito interessante que eu criei, que eu falo que o mundo digital é a segunda mordida na maçã. Né? Quando a gente deixa, definitivamente a gente vai abandonar o mundo real. Porque a primeira mordida na maçã é a mordida que a gente começa a ter sabedoria, né? A gente começa a abandonar o mundo natural, a gente não está no mundo natural mais. A gente deixa de ser um animal que vive integrado com a natureza. Então, a primeira mordida a gente deixou a natureza. Agora, a segunda mordida a gente deixou a nossa própria natureza de lado. Porque agora a gente é um ser virtual. Então, não é coincidência que a Apple, que é o grande símbolo desse mundo virtual, ela seja mordida na maçã, né? Então, assim... na verdade, o perigo... A gente está correndo... O maior perigo como espécie da nossa história, a gente está correndo agora, com o mundo virtual. É quando as pessoas vão enlouquecer, realmente. O aumento da depressão no mundo está absurda. As pessoas... Né, não existe mais corpo. Você não tem mais corpo. Eu ando na rua e vejo jovens sem corpo, porque o cara está ali dobrado e ele não existe mais. Eu levei um susto outro dia que eu
estava no metrô, e aí eu vi uma menina de 17 anos, eu fiquei várias estações do metrô, ela não levantou a cabeça, ela ficava digitando de uma forma frenética, e ela continuou caminhando nas escadas rolantes digitando. Então é uma pessoa que não está mais ali. Né? O corpo está ali, mas ela não está mais. Então não existe mais corpo. O projeto lá da Evolve que eu estou criando agora, Evolve do inglês é evoluir, né? Ir para um próximo nível, mas não no sentido de performance e tal, é porque eu particularmente, eu acredito que a gente precisa ter melhores conversas, conversas mais honestas. E conversas mais honestas no sentido assim, cara, eu venho trabalhando com algumas empresas e os caras, do mesmo jeito que a gente tem essa questão da produtividade aí no mundo da saúde, a empresa acho que é pior, é mais doente. O cara vem e fala, meu, meta, você tem que conversar, abrir um país. Você sabe qual que é o trabalho para abrir um país? Porque assim, venda vem de um negócio que chama trust, né? A gente vem, eu tenho que confiar em você, eu tenho que ter uma relação de confiança para eu começar uma conversa. E daí nasceu a Evolve. Eu estava trabalhando numa empresa que os caras queriam falar, meu, linha de produção. Eu falei, vocês estão loucos, velho, vocês estão... Né? E não faz sentido. E é improdutivo, né? No final é improdutivo. O que acontece? Quando você coloca o seu funcionário sobre uma forma de escravidão, né? Tirando o máximo dele, você está acabando com a produtividade do seu funcionário. Ao contrário. O seu funcionário tem que dormir bem, ele tem que ter tempo, ele tem que dar uma caminhada. O futuro da empresa, do mundo corporativo, vai ser cuidar do funcionário. E não extenuar o funcionário. Então, e aí, como é que você vê um mundo muito doente, e aí eu acho que as coisas vão ficar mais regionalizadas, particularmente, eu acho, a gente vai estar mais próximo, o indivíduo nesse mundo tendo que, de novo, expandir sua consciência, né, e ter o culhão, vamos chamar assim, de falar, cara, isso não é para mim. Ao invés de seguir aquele sonho de, né, como... Isso. O primeiro passo é entender que tem que desconstruir muita coisa. Primeiro, assim, esse conceito de loser, né? Na verdade, o loser, se você fizer um exercício filosófico, o loser é aquele que está escravizado a um modelo de consumo e uma fantasia de achar que a felicidade é aquilo que estão... aquela cenoura que o marketing de consumo está colocando na frente dele. Esse é o loser, é o cara que realmente está... Então ele tem dinheiro, tem um monte de coisa, mas ele é um loser. Na verdade, o loser você só pode não ser um loser a hora que você realmente consegue sair dessa escravidão. Entende? Ao contrário. Então o loser é aquele que sai do esquema, aquele que sai da caixinha. Né? Desculpa. O contador é o winner, né? Enfim, não sei como é que usa essa expressão. Mas você é vitorioso, você só pode ter uma vida que tenha sentido, que tenha equilíbrio. Isso tem que sair dessa caixinha, porque existem pessoas saindo da caixinha. Existem empresas que estão valorizando o funcionário, que fazem um capitalismo consciente, que já entenderam então existe, né, esse mercado crescente. Então a gente tem que migrar do capitalismo insano para um capitalismo consciente, né, que seja uma coisa que valorize esse trabalho em equipe, que não seja tão hierárquico, que não seja mais um processo como se fosse um exército, né? Que é um processo de general. O general manda o que você tem que fazer e aí você, foda-se, tem que obedecer, você não pode participar desse processo, tem que ter medo, você é sempre punido, existe muita punição e ao mesmo tempo muito bônus, né? Que se você fizer direitinho o que eles querem, você ganha muito bônus, fica muito rico. Mas o que acontece? Olha que interessante, o que eu vejo é que as pessoas, elas querem trabalhar. Qual a fantasia? Você quer trabalhar durante 10, 20, 30 anos para se aposentar. Uhum. Então você se mata de trabalhar e a hora que aposenta você está doente. Basicamente é isso. Você começa a gastar esse dinheiro basicamente para pagar todo aquele estrago que você fez tendo que trabalhar num nível absurdo. Então basicamente é assim que eu mais vejo. Essa fantasia de... Você vende a sua alma, na verdade. Né? Então acho que assim, é não vender a alma, que hoje em dia é muito interessante. A gente tem muitas maneiras, graças a Deus, a gente tem... Existe tutorial para tudo. O mercado hoje em dia de trabalho ele cresceu muito. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode virar um influencer. Você pode... Então existe muito mercado. Você não precisa mais se escravizar aquelas fórmulas básicas. Então depende muito de você entender que esse caminho é um caminho que vai ser uma furada, né, que ele vai consumir talvez um preço muito alto demais,
porque aí tem gente que está no mundo corporativo, não vê os filhos crescerem, não tem vida, está gordo, está obeso, está depressivo, está tomando antidepressivo. Então, qual que é o custo disso? Né? Uma Uhum. cidade como São Paulo, por exemplo, tem uma amiga minha que ela brinca que São Paulo combina com Rivotril, né? É quase um combo para você. Ela fala assim, para viver em São Paulo você tem que ter um combo, você tem que tomar Rivotril, você tem que tomar, entendeu? Você tem que ter... Então, olha só onde a gente chegou. A gente chegou num ponto que tem que haver mudança. Basicamente, eu acho que o convite é esse hoje em dia, né? Por isso tem que ter pausa. É Uhum. como se tivesse... A gente tem que acessar o silêncio, a gente tem que voltar para uma matriz de um mundo um pouco... Olha que interessante, hoje em dia existem vários movimentos que chamam slow, né? Tem o slow food, o slow medicine, o slow training. Slow training ninguém gosta, que acha que vai ser devagar. Mas basicamente existem vários movimentos querendo desacelerar o mundo. Né? Uhum. Então, o que a gente mais precisa hoje em dia não é acelerar o processo, é desacelerar. A gente vai ter que ter um retorno para as coisas mais orgânicas, mais a médio e longo prazo. Isso vai ter que ser feito nos próximos anos. Porque senão, se a gente continuar acelerando, o que vai levar? Vai levar a uma insanidade física, mental, espiritual, que é Já, onde a gente... acho que a gente já está aí. Sabe que tem você conhece, você já leu alguma coisa do Ricardo Semler? Não, mas conheço, sei quem que é. Tá. Ele basicamente, no livro dele, ele pegou a empresa do pai e deu uma mudada grande na gestão. E ele tem muito essa questão das perguntas, né? Ele questiona muito, por que eu tenho que fazer, por que a gente tem que descansar, usar esse modelo de 1900, 1800 lá do Ford para ter o final de semana, né? Por que eu não posso tirar a terça e a quarta livre? Por que a gente... Tem outras coisas que ele colocou. Por que um trabalhador ele não pode trabalhar menos e trabalhar por mais tempo, com longevidade na empresa? Então, a gente garante... Então, cara, ele é um cara muito interessante. Não sei aí quem que está aí na audiência também, que conhece. Eu acho fenomenal o trabalho dele, muito interessante. Hoje ele está envolvido com educação. Ele é muito legal, ele ficou muito famoso, né? Ele é um palestrante famoso. Isso, Ele ele ficou é. muito, Os muito projetos de visionário. educação dele, ele, por exemplo, ele é muito, acho que na linha do que você coloca, é uma linha mais holística, né? Tipo, cara, se eu vou para a escola, por que eu não posso ter uma escola onde a criança vai aprender a cozinhar? E porque cozinha tem a ver com química, com elementos, com Isso. matemática. Porra, aí eu queria te falar do papel de brincar, né? Nisso tudo. Então, basicamente, o brincar meu pai ele fala que ele nunca trabalhou, ele sempre brincou. Uhum. Né? Ele fala que o trabalho para ele é uma grande fonte de prazer. Então, essa coisa de você ver todas as tarefas que você tem, não como obrigação, uma coisa chata, mas como um sentido de você estar super envolvido com isso, de virar uma forma realmente lúdica de você estar no mundo, né? E aí eu acho que... Por que eu falei isso? Agora eu perdi o fio da meada. Mas refaz a pergunta, você está falando sobre a questão Estava do... falando do Ricardo Semler, né, que ele tem uma forma diferente, ele faz perguntas diferentes, ele questiona muito os modelos, aí ele tem a questão da educação, a questão... Então, a educação. Não, eu lembrei que eu ia falar de educação. Então, eu acho assim, primeira coisa é que a gente tem que rever a escola em si. Isso está acontecendo já. Existem modelos de escolas que estão já vindo mudar a forma como a gente estuda, né? Uma escola menos conteudista, que prepara para a vida, porque a escola não prepara para a vida. Quase difícil entender isso, né? Que você vai para a escola, mas ela não te ensina as coisas básicas, né? Que é exatamente o autorrespeito, o autoconhecimento, aprender a respirar. A gente não aprende a respirar na escola. Então, acho que a base de tudo, Carlinhos, tá em mudar a educação também, porque a escola prepara para o mercado, né? Então, é quase uma máquina de moer carne, porque desde cedo, você aprende a pensar dentro de uma caixinha, de novo, né? Tudo volta para essa questão de você formatar a mente das pessoas. Então, você está ali formatadinho. A escola, por exemplo, não ensina a filosofar. Talvez fosse a coisa mais importante na nossa sociedade. Porque quando você aprende a filosofar, você aprende a escutar opiniões divergentes. Uhum. Você aprende que você não é o dono da verdade. Né? Porque hoje, o que é o hoje em dia no mundo? Aqui no Brasil, principalmente, né? Tem gente brigando para falar, não, a minha verdade é maior que a sua verdade, mas né,
que acontece? Para você ter uma verdade mais complexa, você tem que ver vários pontos de vista. Você não pode ter um ponto de vista só. Uhum. E a partir, né, você tem que aprender a filosofar e a ter senso crítico. Então a gente não desenvolve senso crítico na escola, isso é terrível. Porque a gente tem ainda mais no Brasil, que, né, existe um nível de analfabetismo funcional muito grande, né? Acho que 35% da população é analfabeta funcional. Ela sabe ler e escrever, mas não sabe conversar, por exemplo. Então você não desenvolve a arte de saber filosofar, saber conversar, saber se relacionar com as pessoas. Não tem nenhuma questão ali socioemocional, afetiva. Você não fala sobre afeto, você só fala de conteúdo, de matemática. Então você prepara para o mercado. Então você imagina que você fique ali na escola durante uma grande parte da vida e quando você chega no mercado você é uma pessoa que não aprendeu aquilo que é mais importante, que é essas coisas de relacionamento, de equilíbrio pessoal, autoconhecimento, e aí você vai ter que aprender. Uhum. Ou não. Você vai passar a vida meio perdido ali, aceitando o que o mercado está te oferecendo. Você não vai conseguir sair dessa caixa. Basicamente é isso. Super legal. Sabe que aqui na Dinamarca, eu não sei como é que é a educação infantil no Brasil. Eu estou aqui há 6 anos e meio, vai fazer 7. Então, eu vou muito ao Brasil, mas com relação à questão da educação infantil, as minhas filhas, cara, na creche, né, que fala, elas aprendem agora elas estão mais velhinhas, 7 e 5, mas elas aprendem, um exercício era aprender a abraçar. É muito engraçado. Então, as crianças, elas tinham um exercício de, vamos nos abraçar. Um outro exercício super legal, que é o toque, né, o ser humano. Um outro exercício super legal que eu achei que tinha lá é o seguinte: uma vez por semana tem uma criança que ela é designada como líder. Isso assim, dos 4 anos até os 6, até eles saírem. Então ela é designada como líder, ela com 4, e a diferença é grande, né? Dos 4 para 6, nessa época. Para organizar as coisas. E, cara, você vê várias papel de liderança, tem papel de respeito dos mais velhos com os mais novos. Isso. Muito legal. Não, tudo bem. Caiu aqui. Segura aí, não mexe não, hein? Esse bicho aí tá estranho. Então, é claro que a escola também ela não é obrigada a ensinar tudo. A maior parte das coisas a gente aprende em casa, né? E a gente aprende por exemplo. Na verdade, não importa aquilo que os nossos pais falam. Claro que importa, né? Você tem que repetir 1000 vezes a mesma coisa. Mas, basicamente, a gente aprende muito mais pelo exemplo. Então, o pai, na verdade, olha que interessante. Para você educar bem um filho, você tem que se preocupar com você primeiro. Porque, na verdade, assim, um pai que está em desequilíbrio, que está estressado, que está dando um mau exemplo, que não se cuida, não importa o que você fala para o seu filho, ele vai ser exatamente aquilo que ele vai aprender aquilo que você é. Basicamente é isso. Né? Eu fui conversar uma vez com um grande estudioso da pedagogia e da antroposofia e da pedagogia infantil, e que ele cuida de criança, né, através da antroposofia. Ele falou assim, não adianta, o grande processo da educação, você não precisa ficar pirando em querer dar tudo para o seu filho e querer super proteger, ao contrário. Você tem que dar suporte, fazer ele andar com as próprias pernas, né? Na verdade, você tem que cuidar de você mesmo. Uhum. Porque a educação, não adianta, o filho, por mais que você esconda, o filho vai saber se você é um cara que está triste, que está infeliz, que não está em equilíbrio, e é esse exemplo que ele vai receber. Então, a educação é uma coisa que é um tema que a gente gosta bastante também, de pensar educação infantil, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de estar sempre pesquisando, porque a educação, ela é a base da sociedade, a gente está muito repetindo, né? A gente acha que educar é reprimir, então a gente está sempre... O Insta vai derrubar a gente, tá? Eu já estou avisando. E a gente vai fazer o seguinte, galera. Para quem quiser, eu vou estar começando a live por mais uns 10 minutos, tá? E aí a gente abre para perguntas, aí vocês estão fazendo um monte de pergunta.